existe o olhar da mentira, existe a entonação, o movimento? Não. Mas um conjunto de movimentos, um conjunto de linguagem silenciosa, você consegue pegar se aquela conversa está incongruente ou não. E aí ela pode desenrolar até para uma mentira. O que, é, então, essa linguagem silenciosa? O que é isso? Você, inclusive, já deu uma aula. Na abertura, você já deu uma aula. Que você disse que é toda aquela conversa, é toda aquela comunicação além da tradicional. Sim. Então, por exemplo, o que é a tradicional? Eu falar, o Rony chegou à festa. É uma comunicação. Tá. Agora, se eu falar assim, o Rony chegou à festa. O Rony chegou à festa. O Rony chegou à festa. Ou seja, mudou completamente. Claro, então, o que eu consigo colocar além das palavras, né? Além daquilo que é o tradicional. Isso é a linguagem silenciosa. E aí entra o olhar, as expressões, o corpo, a entonação, o rito, que a gente pode até falar depois, daqui a pouco, por exemplo, numa entrevista de emprego, você influencia o seu entrevistador. E você também, como entrevistador, consegue perceber se a pessoa está alinhada ou não à cultura da empresa. Correto. Claro. Então, tem muita coisa que você vai passar e vai conseguir observar além das palavras, que é a linguagem silenciosa. Eu acho fascinante isso aí. Não, uma coisa que é muito fascinante, eu estava conversando com ele em off ali, o olhar da pessoa, às vezes você sabe se a pessoa está mentindo ou não, ou dá indícios. Isso, ótimo, Léo. Pelo olhar, às vezes a pessoa olha para o lado, para o outro, para baixo, para cima, se ela está tentando lembrar alguma coisa, ela vai olhar para cá ou para cá. E ele me explicou que isso daí não é uma ciência 100% exata, porque cada pessoa tem a sua própria linguagem. Perfeito. E aí ele estava me falando como é que você calibra isso. O Léo já está dando uma aula. Essa aqui é a verdade. É que eu sou curioso, ele já eu explicou adoro que olhar para coisas. cá, mas é exatamente isso. Porque quando a gente está conversando, naturalmente, a gente pode até fazer um teste aqui. Se eu perguntar para o Rony, dá para jogar uma câmera no Rony? Dá. Olha aqui, que legal. Já está aqui, ó. Se eu perguntar, por exemplo, Rony, você lembra a primeira vez que você chegou aqui na Rede TV? Lembro. Como é que foi? Eu entrei por aquela porta lá. Ó, já começou, já deu uma olhada. Você lembrou e depois você fez uma interiorização. Foi. Então, e só com isso daqui eu já calibrei você. Então eu já sei qual que é o seu padrão. Você entendeu? Uau. Então a gente consegue pegar muita coisa. Por exemplo, você toca algum instrumento? Toco. Todos? Todos? Não, todos não, eu só não toco bateria. A câmera só no Léo. Ô, Léo, você lembra a sua primeira apresentação que você fez, que o seu pai estava te assistindo? Lembro. Como é que foi? Meu pai, ele... Pronto, olha lá, foi pra sinestesia. É. Entendeu? Ou seja, a emoção do pai tá assistindo. Exato. Cara, tá muito explícito, tá muito claro Ele isso. tinha 11 anos de Ele idade. tinha 11 anos de idade, E você viu foi que ele- na Rua Consolação, num bar chamado Woodstock, que não existe mais. E foi um Woodstock Bar. fracasso. Foi horrível, eu tinha 11 anos de idade, não tinha noção. E aí ele falou, puta, como é que eu vou dizer pro meu filho que ele não pode ser músico porque ele é ruim? Rony, você viu que ele foi diferente de você. Você, quando lembrou, você foi buscar o quê? Você foi buscar uma lembrança visual. Você estava lembrando, inclusive, a porta e tudo mais. Foi uma lembrança visual, eu consegui captar. O dele já foi um Emocional. diálogo interno emocional. Foi. Então, Sensacional. não é estanque, não é porque eu vou fazer uma pergunta, a pessoa, obrigatoriamente vai ter que olhar para cá. Não, mas eu consigo mapear o que ele está sentindo, o que ele está pensando naquele momento. E a gente conseguiu fazer aqui agora com vocês dois. Desde quando você estuda essa coisa Estudar de fato desde os anos 2000. Tá. Então, desde 2000 para cá já são 23 anos. Isso. Mas eu percebi que isso está na nossa vida, na sua, na do Léo, na minha. Eu percebi, por exemplo, eu nasci dentro de uma loja de calçado. Imagina, então 50 vizinhos para lá era loja, 50 vizinhos para lá era loja. Era uma loja comercial. Sim. Então eu dizia que eu tinha que conquistar amigos de vida em 20 minutos, que eram os clientes que chegavam ali com os filhos. Sim. Então imagina, eu brincar com o meu Falcon, você nem sabe o que é Falcon. Claro né? que eu sei. Eu Rony coleciono sabe o que é brinquedo. Falcon, né? Rony? Eu coleciono Você tinha, brinquedo. mas- Pô, Ele coleciona brinquedo. Coleciona? Falcon. As Falcon, revistinhas, clássico. né, tal. Então, eu tinha que bater o olho e sacar o cara que era o valentão, que ia me roubar as revistinhas, aquele que era um cara mais bacana, que eu podia levar pro estoque, para brincar, aquela coisa toda. Então, desde criança, eu me fui muito obrigado a perceber essas... Ainda mais numa loja de calçado, que tem muito você observar o cliente, se ele está gostando, se ele não está gostando, para que lado que você... O golpe... sim. Até hoje, acho que se eu entrar numa loja de calçado, eu percebo se a pessoa ela tá num nível de consumidor ou se ela vai dar um golpe. Agora, se porque o cara tem padrão. Se o cara é um psicopata, por exemplo, se o cara não Boa. vibra na mesma que a gente, assim, se ele já não tem muita empatia, não tem- é mais difícil ou você consegue É mesmo mais assim? difícil, mas é possível. Tá. Tanto é que tem um caso muito célebre, que é do Ted Bundy. Ah, lógico. Um dos caras
serial killer. Serial killer que fugiu, o cara foi preso e conseguiu fugir pela janela, ficou foragido no meio da floresta e depois encontraram ela lá. Depois encontraram ele numa outra situação, que acho que foi numa situação de carro, documentação, Cara, uma besteira. muito louco, bicho. E ele, chegou um certo momento, Rony, que ele mandou embora o advogado dele e ele fez a autodefesa dele. Meu Deus. E no final da defesa, pra você ter uma ideia, o juiz falou assim, ó, é uma pena que você se tornou o que você se tornou, porque você foi um dos melhores advogados que eu vi na minha corte. Olha que loucura. Um cara que matou mais de 60 mulheres. Mas a psicopatia leva a esse tipo de genialidade também, às vezes, né? Sim, e é um mito também. Porque, por exemplo, você pega o maníaco do parque, ele não consegue concatenar, ele não consegue construir uma frase até o final. Lembra do maníaco do parque? Lembro, claro. Só que é um cara totalmente, assim, sem quase cultura geral, um cara... Não, mas ele tinha inteligência emocional. Tanto é que ele pegava as meninas ali que estavam com um destino. Imagina uma pessoa que tem o seu destino, pegou o ônibus, está indo trabalhar, está indo para casa, está indo, sei lá, qualquer lugar. Ele convencia as meninas a descerem do ônibus e entrar com ele na mata. Isso só nublar, ou seja, só na inteligência emocional. Então você tem como um Ted Bundy, um cara que é extremamente fora da curva em inteligência, como você tem pessoas extremamente limitadas também na inteligência convencional, mas ele tem essa inteligência emocional. Mas qualquer pessoa pode aprender essa linguagem silenciosa? Qualquer pessoa. Tanto é que o Léo já estava até falando comigo que muitas vezes ele usa. Ele vai, a pessoa tá olhando para cá, tá olhando. A Anne da produção também falou para mim, Ricardo, é fantástico isso, porque eu percebo quando a pessoa está mentindo. E é verdade, é muito interessante porque você consegue aos poucos ir aprendendo, e qualquer pessoa pode aprender. Não tem pré-requisito. E você usa isso na vida. E aí, Paola? Posso aproveitar, Pode. então? Ricardo, minha prima mandou perguntar, então, como a gente descobre quando alguém tá mentindo? Esse negócio da prima é que nem, sabe aquele negócio? A minha amiga perguntou, né? A minha amiga, O meu amigo... não sou eu. Você entendeu? É o meu amigo. Ela já quer saber Nem como é que... prima eu tenho. A Paula quer pegar os bofes, entendeu? Isso, imagina. Lembra aquele meme que ficou cérebro do Rony? Significa. Então, é isso aí, ó. Não, Como a é gente que tava pega? fazendo estudo aqui. A primeira coisa é quebra de padrão. Você não precisa saber nada de linguagem silenciosa, mas você precisa ter a percepção. O que é quebra de padrão? Pessoas, quando aprontam, elas querem dizer a verdade. elas mudam o padrão. Então, por exemplo, se a sua amiga ou o seu bofe, ou seja lá quem for, como é a bonitinha, né? A bonitinha e o bonitão de casa quer saber o seguinte: imagina que o seu marido é um cara que é calado, ele chega calado, normalmente, né? Aí naquele dia ele chega falando, o trânsito, não sei o quê, tá difícil. Você fala, esse cara, por que ele mudou esse padrão? Ou ele é um cara que fala com as mãos, de repente você fala, como é que foi hoje o trabalho? Foi bom, hoje foi bom, trabalho, legal. É uma pessoa ela muda o padrão dela de comunicação. Entendi. Então, se ela é falante, ela chega quieta. Se ela é quieta, ela chega falante. Se é uma pessoa organizada, ela chega meio desorganizada. Já começa a jogar a bolsa ali, o negócio ali. Mas não pode ter sido um dia ruim, uma briga com o chefe. Isso que é legal, Paula. Olha que legal. Isso é o indício. Agora, eu identifiquei, por isso que eu falo que é o IEP. Eu identifiquei, muita gente para no identificar. Você precisa entender o que você identificou. Aham. Tá. Então, quebra de padrão pode ser uma mentira? Pode. Mas pode ser um dia ruim, como a Paula falou. Ótimo. Eu tô entre experts aqui. A Paola... Eu vou embora, Rony. Eu vou embora. A Paola acabou... Não, olha A gente tá distraindo pra você não analisar a gente, Ricardo. Olha que interessante. Ela pegou algo que, às vezes, as pessoas passam anos e não entram nessa seara. Que é o quê? Pô, mas e se a pessoa... teve um dia ruim, ela vai mudar o padrão? Vai. Por isso que é interessante, Rony, pra gente perceber muitas vezes se a nossa filha está sofrendo bullying. Ela não está mentindo para você, ela está se protegendo. A mentira pode ser um grande pedido de ajuda. É verdade. Às vezes o seu velhinho tá lá numa clínica, você fala, tá bom, pai, para você? Ele, tá bom. Não, não tá bom, não. Você consegue perceber. Às vezes seu amigo está entrando em depressão, tem muita gente que esconde para a família que o padrão de monetário dele caiu, não é isso? E aí fica tentando manter e o cara naquele desespero, porque os gastos em casa continuam e ele está com medo de dizer que... não deixa de vir. E aí e aí seu amigo fala, cara, você está mudado, Léo. Vamos conversar? E às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade de perceber que a quebra de padrão pode ser uma mentira, pode ser algo numa tramóia, numa traição, pode, mas pode ser um pedido de ajuda.